Muito bem, irmãos, nós estamos chegando na 36ª mensagem de Hebreus e nós vamos falar hoje sobre Noé. Quando chegamos ao capítulo 11 de Hebreus, nós encontramos o que se chama Hall da Fama da Fé de Deus. Na última mensagem nós examinamos a vida de Abel e Enoque. Abel nos ensinou sobre a adoração pela fé, e Enoque foi um exemplo de andar com Deus pela fé. Noé, hoje, é um exemplo de trabalho pela fé. No livro de Tiago, lá no Novo Testamento, nós aprendemos que fé sem obras é morta. A nossa fé precisa nos levar a fazer alguma coisa. A verdadeira fé sempre resulta em obediência, em trabalho. Então vamos ler sobre a fé de Noé em Hebreus 11, os versículos, é o versículo 7, mas eu quero começar no versículo 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aí ele fala no versículo 7 sobre Noé. Veja que ele vai pontuar a vida de Noé pela fé. Veja, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Irmãos, com essa breve introdução, vamos estudar um pouquinho nessa manhã a fé de Noé. Você tem uma fé inabalável? Eu quis usar a palavra inafundável. Claro, Noé, a arca, a enchente, mas com a palavra feia, não é? Então, você tem uma fé inabalável, inafundável. Você observou que quando se falou de Noé, versículo 7, foi usada a expressão pela fé, e algumas das suas variantes 3 vezes. Disse pela fé, disse por meio da fé, disse segundo a fé. Essa é a fé de Noé. Então hoje nós vamos ver a fé que Noé tinha e nós vamos ver algumas lições de vida extraídas para nós mesmos através da fé de Noé. A primeira coisa que vemos a respeito de Noé é que Noé demonstrava obediência incondicional. O texto diz: pela fé, versículo 7, Noé construiu uma arca para salvar sua família. Irmãos, a maioria de nós que crescemos na igreja cresce ouvindo a história da arca de Noé, desde que éramos criança. Nós temos essa história no nosso imaginário. Agora, todos nós que moramos em Itaperuna há alguns anos apenas, nós já conhecemos a devastação que uma enchente causa na cidade. Nós sabemos disso. Agora você consegue imaginar uma enchente de proporções globais? Globais. Isso foi o dilúvio. Essa foi a primeira enchente. Vamos ver um pouquinho dos detalhes dessa primeira enchente, lá em Gênesis capítulo 6. Conta como aconteceu. Diz assim: quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más, e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste, e com o coração tão pesado, mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Queridos, veja que o texto destaca que Deus não estava com raiva, Deus estava triste. Deus lamentou o que ele havia criado, Deus lamentou a maldade resultante da sua criação.
O coração de Deus estava quebrantado, mas o texto diz que Noé achou graça diante do Senhor. Gênesis capítulo 6 continua narrando a história. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, eu os destruirei completamente, destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Veja, o texto diz que Noé não decidiu por si mesmo construir um barco. Ele ouviu Deus. Nós aprendemos pela palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora, e se nós estivéssemos nas sandálias de Noé? Se nós estivéssemos na mesma posição que Noé? Provavelmente, eu e você teríamos querido saber mais detalhes, entender um pouco mais. Se tivesse sido um de nós, eu imagino que nós teríamos questionado Deus: o Senhor quer que eu construa mesmo que uma arca? O que é uma arca? E Deus teria dito: olha, uma arca é um grande barco, você vai navegar com esse barco junto com a sua família, através do dilúvio, quando a chuva chegar. Chuva? Nós teríamos perguntado: o que é chuva? Porque Gênesis capítulo 2 dá a entender que nunca havia chovido. Diz que a água brotava do solo, e essa água que brotava do solo regava as plantações. Então Noé provavelmente não sabia o que era chuva. Irmãos, aqui está a lição de vida para nós. É preciso fé para obedecer a Deus quando nós não entendemos completamente. Fé. Noé começou a construir a arca pela fé. Ele nunca tinha visto uma arca, ele nunca tinha visto uma gota de chuva sequer, ele nunca tinha vivido, experimentado uma enchente, mas o que ele fez? Ele obedeceu. Às vezes Deus nos diz para fazer algo em sua palavra e nós não entendemos por quê, e nós queremos entender por quê, para obedecer. Queridos, é nesse momento que nós temos que fazer aquilo que Provérbios capítulo 3 diz: confiar no Senhor com todo o seu coração e não se apoiar no seu próprio entendimento. Deus valoriza a obediência. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A minha história favorita a respeito de obediência a Deus vem de um pastor que contou a respeito de um jovem casal recém-convertido. Esse casal era muito bem sucedido profissionalmente, e eles estavam procurando um sentido, uma razão para a vida deles, até que eles ouviram o Evangelho, se voltaram para Jesus, começaram a crescer como jovens cristãos. E aí, numa mensagem, algum tempo depois da conversão do casal, o pastor apenas citou dentro da mensagem, ele citou a questão do dízimo, e ele disse que a palavra de Deus ordena que todos os cristãos devem entregar o dízimo. O sermão não era sobre dízimo, foi apenas uma citação dentro da mensagem. Mas depois do culto, aquele casal veio até o pastor e disse: pastor, nós ouvimos o que você disse sobre o dever de todo cristão entregar o dízimo, então nós decidimos entregar o nosso dízimo. O pastor disse: nossa, coisa boa, que bom. Mas o marido continuou dizendo: pastor, o único problema é que nós não temos nenhuma ideia do que é esse negócio de dízimo. Não temos nenhuma ideia. Nós só entendemos que devemos cumprir isso, mas a gente não entende o que é isso. Então o pastor rapidamente explica o que significava o dízimo, os 10%, os 10% primeiro da renda, e o casal disse: legal, é isso que nós vamos fazer. O pastor disse que depois que ouviu isso daquele jovem casal, ele mesmo se sentiu humilhado.
pela forte vontade do casal de obedecer a Deus, mesmo sem conhecer os detalhes, mesmo sem entender a história toda, mesmo sem compreender a doutrina. Eles simplesmente disseram: é isso que a gente precisa fazer, vamos fazer isso. Queridos, muitas vezes a gente quer entender para fazer, entender para obedecer. Para você devolver o dízimo, você não precisa entender, apenas cumpra o que Deus disse para você fazer. Para você seguir o que a palavra de Deus diz, você não precisa entender, apenas obedeça. Talvez Deus esteja dizendo para você fazer algo, e você está hesitante, e você está vacilando, porque você não entende todos os detalhes, e você ainda não teve todas as perguntas respondidas. Querido, apenas obedeça. E quando você obedecer, quando você der o primeiro passo, Deus vai lhe dar algumas informações a mais. O que você precisa fazer é obedecer. Noé demonstrava uma fé incondicional, uma obediência incondicional. É isso que Deus mandou fazer, então é isso que eu vou fazer. Segunda coisa que nós observamos na vida de Noé é que Noé advertiu as pessoas do julgamento. O versículo 7 continua dizendo: por meio da fé, ele condenou o mundo. Isso não significa que Noé saiu por aí condenando as pessoas individualmente. Você está condenado, você está condenado, você também. Nada disso. Significa que pela fé, pela sua obediência, ele estava dando um aviso ao mundo do julgamento que estava chegando. Nós não sabemos exatamente quanto tempo Noé gastou para construir a arca, nós não sabemos. Nós dizemos que Noé levou 120 anos, porque é esse o tempo que Deus gastou para advertir o povo, depois que Deus falou sobre a arca. Mas vamos lá, significa que por mais de 100 anos, Noé estava alertando o povo sobre o dilúvio. Vai chegar, um dia vai acontecer. Você sabia que, além de construtor de barcos, Noé também era um pregador? A sua vida, a sua obediência estava pregando. No Novo Testamento, Simão Pedro menciona que Noé era um pregador. Pedro escreve na sua segunda carta: ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Noé era um pregador da justiça. Por mais de um século, enquanto ele construía aquele enorme barco, eu imagino as pessoas surgiam e as pessoas questionavam: o que é isso? E Noé dizia: é uma arca. E as pessoas perguntavam: o que é isso? Para que isso? E Noé dizia: olha, Deus está muito triste com a maldade da humanidade, então ele vai enviar uma inundação, e somente as pessoas e os animais que entrarem nessa arca escaparão do seu julgamento. Será que você vai se arrepender e começar a viver direito, para que você possa superar o dilúvio comigo? Eu imagino as pessoas ouvindo Noé e rindo, ou se contendo para não rir diante da cara de Noé. Eu imagino um garotinho vindo até o seu pai durante o tempo de Noé, enquanto Noé construía a arca. O garotinho dizia: papai, posso falar com você um minuto? E o pai dizia: claro, meu filho, o que você quer? Bem, papai, o senhor conhece o seu Noé, não conhece? Aquele homem que está construindo aquela coisa grande chamada arca. O pai diria: sim, meu filho, eu conheço. E o filho diria: papai, eu e meus amigos estávamos jogando bola no campinho perto da casa do seu Noé.
O seu Noé deu um tempo na obra e conversou com a gente, papai. Papai, ele disse que Deus está triste por ter criado as pessoas, porque nós somos muito maus. A gente só faz maldade. E que Deus vai enviar um tal de dilúvio, uma enchente, vai destruir o mundo. E ele disse, papai, que as únicas pessoas que serão salvas serão aquelas que colocaram a confiança em Deus e entrar na arca. Papai, eu fiquei com muito medo. O que é isso, papai? O que você acha de tudo isso? E o pai atencioso daria uma grande gargalhada, e o pai diria, meu filho, me perdoe por rir, eu não estou rindo de você. Filho, eu estou achando engraçado você falar comigo sobre isso, porque quando eu tinha a sua idade, eu costumava jogar bola naquele campinho, perto da casa do seu Noé, e Noé já estava construindo a arca, meu filho. Um dia Noé saiu e também contou para a gente a mesma história que contou para vocês, e eu também fiquei com muito medo. Então eu fui até o seu avô, e ele riu de mim, e disse que o velho Noé estava contando a mesma história, desde que ele, o seu avô, era menino. Filho, não dê atenção a esse velho fanático religioso, ele tem andado por aí, por todos esses anos, falando sobre a inundação que vai chegar. Onde ela está? Nunca chegou. Filho, não se preocupa, vai jogar bola. Fica tranquilo. Você já viu algum tipo de atitude parecida? Você já viu algum tipo de atitude parecida? Por quase 2000 anos a igreja tem anunciado, Jesus vai voltar. Vai voltar um dia. E as pessoas dizem, aqueles cristãos loucos por muitos séculos estão anunciando isso. Não se preocupe. Aí vem a segunda lição de vida. Devemos alertar as pessoas enquanto a paciência de Deus ainda não se esgotou. Deus nos colocou, irmãos, no meio de uma geração, uma cultura, melhor dizendo, perversa. Uma cultura corrompida, e nós devemos fazer o mesmo que Noé fez. Nós não precisamos construir uma arca, porque nós já temos uma arca. Jesus é a nossa arca, é Ele que vai nos levar em segurança através das águas do julgamento final de Deus. Quando você lê a história da arca, veja Jesus, Ele é a nossa arca, é nele que devemos estar para superar o julgamento vindouro. Agora o nosso trabalho, irmãos, é alertar as pessoas ao nosso redor, que um dia haverá um julgamento final, uma prestação de contas, e não se surpreenda se as pessoas rirem de você, se as pessoas zombarem de você, da mesma maneira que zombaram de Noé, mesma maneira. Algumas pessoas, até mesmo alguns cristãos, leem a história de Noé, e elas duvidam, na verdade elas se opõem à ideia de um Deus tão amoroso, destruir o mundo com uma inundação. Alguns bons cristãos, alguns bons teólogos dizem, gente, Deus é amor, Deus não iria nunca destruir o mundo. Essa história está lá na Bíblia, é só um exemplo, é uma história poética. Mas querido, quando você conhece a história completa, você percebe que o dilúvio é uma manifestação da misericórdia e da paciência de Deus. Deus podia ter enviado uma bola de fogo do céu para destruir instantaneamente a humanidade. Mas porque Deus é amoroso, porque Deus é paciente, Ele é lento para irar-se. Lento. A prova disso está em alguns personagens da Bíblia. Por exemplo, Matusalém é um personagem da Bíblia. Você sabe quem foi Matusalém? Matusalém advertiu a humanidade por 969 anos de que algo estava para chegar, antes do dilúvio. Matusalém foi o homem que mais viveu
Ele foi o que a teologia chama de macróbios. Eu nunca pensei que eu iria pregar sobre os macróbios. Quando eu estava no seminário fazendo um trabalho sobre os macróbios, eu pensei, meu Deus, onde eu vou usar isso no meu ministério? Está aqui. 25 anos depois eu falando dos macróbios. Macróbios é quem vive muito. Ele foi o grande macróbio, 969 anos. Viveu. O nome Matusalém significa quando ele for embora, isso virá. Matusalém o pai de Matusalém foi Enoque, o primeiro profeta da Bíblia. Enoque deveria saber que Deus enviaria um julgamento, e ele dá ao seu filho o nome de Matusalém, ou Metuselah, Matusalém. Quando ele for embora, isso virá. Isso é o dilúvio. E por que eu afirmo isso? Noé era neto de Matusalém. Quando você soma as idades de Matusalém, o filho de Matusalém, Lameque, e a idade que Moisés tinha quando o dilúvio chegou, você chega exatamente... Eu já confundi, não foi? Então olha, Matusalém, Lameque, Noé. Soma a idade dos três. Quando o dilúvio chegou. O ano em que o dilúvio chegou foi o ano que Matusalém morreu. Quando ele for embora, isso virá. Vamos fazer as contas? Eu fiz aqui as contas, dá direitinho. Você escreve Matusalém e você escreve do lado de Matusalém 187. Por quê? Gênesis capítulo 5, versículos 22, 23 e 24. Eu acho que é isso. Matusalém tinha 187 anos quando seu filho Lameque nasceu. Você escreve Lameque, do lado de Lameque você escreve 182, porque Lameque tinha 182 anos quando Noé nasceu. E Noé tinha 600 anos quando o dilúvio chegou. Se você somar esses três números, você chega a 969, que é a idade de Matusalém, quando o dilúvio chegou. O que significa tudo isso, irmãos? Toda vez que alguém falava o nome Matusalém, o homem que viveu mais tempo no planeta, estava anunciando que o julgamento viria. Quando ele for embora, isso virá. O nome Matusalém era um lembrete de que algo iria acontecer. Em certo sentido, onde eu quero chegar com esses números todos, em certo sentido, eu quero dizer para você que Deus levou 969 anos advertindo a humanidade de que ela deveria se arrepender. Matusalém apenas representa o segundo maior período em que Deus demonstrou paciência para as pessoas se arrependerem. Nesse exato momento, eu e você estamos vivendo o período mais longo em que Deus tem avisado a humanidade para se arrepender. Os cristãos estão pregando que Jesus retornará por mais de 2000 anos. Será que ele está atrasado? Não, irmãos, não é um atraso. Esses 2000 anos é uma testemunha da paciência de Deus. 2 Pedro diz, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, assim como Noé, nós devemos advertir as pessoas, a paciência de Deus ainda não se esgotou. Ela ainda está em vigor, mas um dia a porta da arca vai fechar. E um dia a oportunidade de salvação, pela graça, expirará. Noé foi um pregador da justiça de Deus.
E finalmente nós sabemos que pela fé Noé recebeu a recompensa da justiça. Versículo 7 diz assim: Noé tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Você já herdou alguma coisa? Se você já herdou, você sabe que você não trabalhou para ganhar aquilo. Algum parente amoroso, algum parente cuidadoso, deixou os bens dele para você como um presente, uma dádiva. Porque Noé era um homem de fé, ele recebeu uma herança. Essa herança foi a recompensa de ser declarado justo. Significa uma posição correta diante de Deus. Nós sabemos que Abel, Enoque, Noé estão no céu porque Deus deu o dom da justiça baseada na fé deles. Se você quiser se juntar a Abel, Noé, Enoque, Noé, lá no céu, você precisa entender que a justiça não é uma posição que você alcança fazendo coisas. A justiça vem pela fé. Quando você coloca a sua fé absolutamente em Deus, Deus lhe dá o dom da justiça. Paulo explica isso em Romanos, ao longo de toda a carta, mas Romanos 5,17, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, está falando de Adão, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É colocar a fé em Jesus. Eu amo a expressão imensa provisão de graça. A graça de Deus não é apenas na medida certa, ela é transbordante. Você já colocou um copo debaixo de uma torneira e deixou ele encher até transbordar? É isso que é a graça de Deus, ela é transbordante, é imensa provisão de graça. Deus não dá apenas o que você precisa, Ele dá muito mais, Ele transborda. Com Deus o copo não está meio vazio ou meio cheio, com Deus o copo está transbordando, e a parte do transbordar é a graça, é o dom da justiça. Eu quero terminar com essa lição final. Mesmo as pessoas justas, ocasionalmente, fazem escolhas tolas. Mesmo justos. Vamos voltar à história de Noé. Depois que as águas baixaram e a arca finalmente se fixou em terra firme, a Bíblia continua contando a história de Noé e diz que Noé plantou uma vinha. Depois de alguns anos ele colheu uvas. Com aquelas uvas ele fez vinho. Com aquele vinho ele ficou bêbado. Por causa da sua bebida ele ficou nu e expôs a sua nudez para os seus filhos. Irmãos, francamente, se eu fosse o autor da Bíblia, eu teria acabado a história de Noé depois do dilúvio. Eu não contaria essa parte vexaminosa. Eu teria acabado ali. Mas isso está na Bíblia, irmãos, para nos ensinar exatamente isso aqui. Ser justo não significa ser perfeito. Ser justo não significa ser perfeito. Nós sabemos do Novo Testamento que Noé não perdeu a sua salvação. Ele ainda foi contado como justo por causa da sua fé, da sua obediência. Ele entra no rol da fama, da fé. Mas isso apenas mostra que às vezes até os heróis de Deus experimentaram falhas terríveis na sua vida. De fato, alguém disse que Hebreus capítulo 11 poderia ser chamado de o rol da fama dos fracassados, não o rol da fama da fé. Abraão foi um mentiroso, Moisés foi um assassino com problemas temperamentais, Sansão foi um homem dominado por uma mulher má. Irmãos, até pessoas de fé fazem escolhas erradas, até pessoas de fé não são perfeitas. Mas o que nós vemos constantemente, em contraste ao gigante fracasso de Noé, é a fidelidade de Deus. Essa se mantém constante.
Queridos, a nossa salvação não depende da nossa capacidade de viver vidas perfeitas. Por favor, entenda isso para você e entenda isso mais ainda para os outros. Deus não exige de você perfeição, por favor, não exija dos outros perfeição. A sua salvação não depende de você ser perfeito. Se fosse assim, todos nós estaríamos encrencados. Nossa salvação é dádiva. E o caráter e a duração dessa dádiva depende da fidelidade de Deus. Deus nunca vacila, nunca pisa na bola. Ele é fiel sempre, sempre, sempre. Como está a sua fé hoje? Como está a sua fé hoje? Quantos de vocês poderiam levantar a mão e dizer assim: olha, eu lembro de um tempo na minha vida em que Deus falava comigo. Ótimo, isso é bom. Aqui está a segunda pergunta: quantos de vocês já viram um arco-íris? Levante a mão. Arco-íris, isso, todos nós. Deixe-me lembrá-lo o que o arco-íris anuncia. Quando você vê o arco-íris, Deus está falando com você. Essa é a parte bacana da história. Fidelidade de Deus, ela supera as falhas de Noé. Quando chega em Gênesis capítulo 9, Deus disse: quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas apareceu o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. O arco-íris é Deus falando conosco. Apesar de alguns grupos terem sequestrado o arco-íris, é Deus que possui os direitos autorais do arco-íris, irmãos. É dele. Não importa quantas vezes você já viu um arco-íris, toda vez que você vê um arco-íris, o que você faz? Você olha para cima. Olha para cima. Sempre que você vê um arco-íris, você olha para cima e se lembre disso. Deus está dizendo: olha, eu dei a minha palavra a Noé, e isso é promessa para você também. Não tenha medo, eu ainda estou no comando. As águas podem subir assustadoramente, mas elas nunca mais ficarão fundas o suficiente para cobrir toda a terra novamente. Então, quando você levantar os olhos e olhar para o arco-íris e lembrar de Deus falando com você, isso é um lembrete. A sua fé é inafundável, porque você confia num Deus que pode todas as coisas.